Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na continuidade de nossas reflexões sobre o Pai Nosso, hoje refletimos sobre o perdão que nós devemos dar a nossos irmãos e irmãs. Assim como experimentamos a misericórdia de Deus, devemos nós também ser misericordiosos como o Pai. Só quem experimentou o amor sabe amar. Que Deus nos dê a graça do seu perdão e nos dê a graça de também termos a graça de saber perdoar. Façamos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Com mais uma parábola, Jesus nos mostra a importância de saber perdoar. Vamos ouvir com o coração aberto, acolhedor, a palavra de Deus. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo.
Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague logo o que me deve." O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: "Dê-me um prazo e eu pagarei a você." Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: "Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de você?" O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje completamos as reflexões sobre o 5º pedido do Pai Nosso, analisando a expressão "assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido". Vimos que é próprio do homem ser devedor diante de Deus. Dele recebemos tudo, em termos de natureza e de graça. A nossa vida não só foi querida, mas foi amada por Deus. Deveras não há espaço para presunção quando juntamos as mãos para rezar. Não existem na igreja homens que se fizeram sozinhos. Todos somos devedores para com Deus e para com tantas pessoas que nos proporcionam condições de vida favoráveis. A nossa identidade constrói-se a partir do bem recebido. O primeiro é a vida. Quem reza aprende a dizer obrigado. E nós muitas vezes esquecemos de dizer obrigado. Somos egoístas. Quem reza aprende a dizer obrigado e pede a Deus para ser benévolo com o próximo. Por muito que nos esforcemos, permanece sempre uma dívida impagável diante de Deus que nunca poderemos restituir. Ele ama-nos infinitamente mais do que nós o amamos. E depois, por muito que nos empenhemos para viver segundo os ensinamentos cristãos, na nossa vida haverá sempre alguma coisa da qual pedir perdão. Pensemos nos dias passados na preguiça, nos momentos em que o rancor invadiu nosso coração e assim por diante. São estas experiências, infelizmente não raras, que nos fazem implorar: Senhor, Pai, perdoai os nossos pecados. Deste modo, pedimos perdão a Deus. E o Papa então continua na sua catequese. Pensando bem, a invocação podia até limitar-se a essa primeira parte, teria sido bela. Ao contrário, Jesus liquida-o com a segunda expressão, que é um todo com a primeira. A relação de benevolência vertical por parte de Deus desvia-se e é chamada a traduzir-se numa relação nova que vivemos com os nossos irmãos, uma relação horizontal. O Deus bom convida-nos a sermos todos bondosos. As duas partes da invocação ligam-se com uma conjunção impiedosa. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, como nós perdoamos aos nossos amigos, às pessoas que vivem conosco, aos nossos vizinhos, a quem nos fez alguma coisa desagradável. E aí então eu chamo a atenção para um fato de uma música que muito cantamos. Em muitas igrejas nossas se canta uma cantiga, um Pai Nosso que fala: perdoai as nossas ofensas,
de um modo maior com que perdoamos. Não é assim que Jesus ensina. Jesus ensina: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos, na mesma medida, não de modo maior. Cada cristão sabe que existe para ele o perdão dos pecados. Todos sabemos. Deus perdoa tudo e perdoa sempre. Quando Jesus conta aos seus discípulos o rosto de Deus, esboça-o com expressões de terna misericórdia. Diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por uma multidão de justos que não precisam de conversão. Nos evangelhos, nada deixa suspeitar que Deus não perdoa os pecados de quem está bem disposto e pede para ser reabraçado. Mas a graça de Deus, tão abundante, é sempre exigente. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito e a não reter só para si aquilo que recebeu. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito. Não é ocasional que o Evangelho de Mateus, logo depois de ter oferecido o texto do Pai Nosso, entre as 7 expressões usadas, frise precisamente a do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as ofensas. Mas isso é forte. Eu penso algumas vezes, diz o Papa Francisco, ouvi quem disse: nunca perdoarei aquela pessoa, nunca perdoarei o que me fez. Mas se tu não perdoares, Deus nunca te perdoará. Fechas a porta. Pensemos se nós somos capazes de perdoar ou se não perdoamos. Um sacerdote, quando eu estava na outra diocese, diz o Papa Francisco, contou-me angustiado que tinha ido conferir os últimos sacramentos a uma idosa que estava em ponto de morte. A pobre senhora não conseguia falar. E o sacerdote disse: Senhora, arrepende-se dos pecados? A senhora acenou que sim. Não os podia confessar, mas acenou que sim. É suficiente. E depois ainda: a senhora perdoa os demais? E a senhora, em ponto de morte, acenou que não. O sacerdote ficou angustiado. Se tu não perdoares, Deus não te perdoará. Pensemos se nós cristãos aqui perdoamos, se somos capazes de perdoar. Padre, eu não consigo, porque aquela gente fez-me tantas. Mas se tu não conseguires, pede ao Senhor que te conceda força para conseguires. Senhor, ajuda-me a perdoar. Encontramos aqui a ligação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Amor chama amor, perdão chama perdão. Ainda em Mateus encontramos outra parábola muito intensa dedicada ao perdão fraterno. Como nós acabamos de ouvir, a história do servo. Jesus insere nas relações humanas a força do perdão. Na vida nem tudo se resolve com a justiça. Não, sobretudo onde deve pôr um limite ao mal. Alguém tem que amar além do devido para recomeçar uma história de graça. O mal conhece as suas vinganças, e se ele não for interrompido, corre o risco de se alastrar, sufocando o mundo inteiro. Jesus substitui a lei de Talião. O que me fizeste, eu restituo, com a lei do amor. Aquilo que Deus fez a mim, eu restituo a ti. Pensemos hoje, se eu sou capaz de perdoar. Se não me sentir capaz, devo pedir ao Senhor que me conceda a graça de perdoar, pois saber perdoar é uma graça. Deus concede a cada cristão a graça de escrever uma história de bem na vida dos seus irmãos, especialmente daqueles que fizeram algo desagradável e errado. Com uma palavra, um abraço, um sorriso, podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de mais precioso. Qual é a coisa preciosa que recebemos? O perdão, que devemos ser capazes de dar também aos demais. Senhor,
Celebremos com alegria o nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união. É o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação. Formamos a igreja viva que caminha para o reino do Senhor, vivendo em comunidade, nós faremos deste mundo ser melhor. Senhor, Tu és bondade e misericórdia. Ensina-nos a viver conforme a Tua vontade, que sejamos bondosos e misericordiosos, sobretudo com aqueles que nos ofenderam. Ajuda-nos a compreender que o perdão tem poder curativo. Alivia as tensões, traz leveza, fortalece o espírito e muitas vezes é também capaz de afastar as doenças como a do fígado, do estômago e intestino. Ao oferecermos o perdão ao outro, ele se volta a nós em forma de graça e paz de espírito. O perdão é a mais alta manifestação do amor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que sem o perdão mútuo é impossível qualquer tipo de comunidade. Ajuda-nos a compreender que o perdão não é um ato, mas uma atitude. É amor superando a justiça. É a misericórdia divina superando a lei humana. Dá-nos, Senhor, a graça de tornar nosso coração semelhante ao vosso. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado, perdoando é que serei perdoado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Como nós cantamos na oração de São Francisco, é perdoando que se é perdoado. Que nós tenhamos essa convicção e peçamos ao Senhor cada dia a graça de saber perdoar. Perdoar sempre. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Senhor.